Pessoal? Tá tudo certo. Imagem boa, som bom, tudo certo. Então beleza, então eu vou começar. Pronto, deixei aqui o meu notebook gravando. Então, pessoal, a pedido do professor Arthur, né, eu vou fazer uma breve apresentação aqui do assunto de hoje, funções exponenciais, equações exponenciais. Meu nome é João Paulo, eu sou aluno de isotecnia, monitor da disciplina de isotecnia, e estou aqui à disposição para tirar as dúvidas ao final da apresentação. Alguém quiser fazer algum comentário, só é levantar a mão ou chamar aqui mesmo. Então vamos lá. Equações exponenciais. O que são equações exponenciais? Equação exponencial é uma igualdade onde a incógnita, ou seja, incógnito, o valor desconhecido, aparece no expoente de uma potência. Ou seja, o objetivo é encontrar o quê? O valor da incógnita que torna a igualdade verdadeira, utilizando propriedade de potências. Ou seja, toda forma que a gente vê uma função na fórmula é a seguinte: f de x igual a quem? A x. Ou seja, f de x igual a 2 elevado a x. Ou seja, tem uma potência, que essa potência a gente chama de x. Então, toda vez que a gente tiver uma expressão que tiver um expoente, automaticamente é uma função exponencial. Como a gente pode ver o exemplo, 2 elevado a x igual a 8. Quem será x? Ou seja, se a gente pegar o número 8 e a gente decompor ele, a gente tirar o mínimo, o que é que acontece? A gente fica com ele 2 a quem? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então fica 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 3, ou seja, x igual a 3. Então, toda vez que a gente vê uma equação ou uma função que a gente tiver um expoente, é uma equação exponencial. O nome já fala, expoente, exponencial. Deixa eu só ver um negócio aqui que eu acho que faltou. Pronto. Deixa eu só passar um negócio aqui rápido. Aqui, ó. Toda vez que a gente tiver uma função, quando ocorre, a função exponencial ocorre quando? Quando a lei de formação quando a lei de formação, a variável está no expoente, ou seja, o domínio e o contradomínio são números reais. O domínio de uma função exponencial sempre são números reais. E o contradomínio são números reais positivos diferentes de zero. A lei de formação pode ser descrita da seguinte forma: f de x igual a x, ou seja, y, que é f de x, é igual a quem? A um número elevado a uma potência. E que esse número, o a, ele é um número real, positivo e diferente de 1. Ou seja, toda vez que a gente vê uma função que é escrita por o quê? Por um número elevado a uma potência, é uma função exponencial. Então, vamos só voltar aqui, e depois eu falo essa questão do domínio e contradomínio. Então, vamos lá. Exemplos foi o que eu já dei, 2 elevado a x, ou seja, 2 elevado a x é uma equação exponencial, igual a 8. Como é que eu vou saber quem é o valor de x? Eu tenho 2 elevado a x igual a 8. Ou seja, eu tenho que transformar esse 8 na mesma base de quem? De 2. Então, 2 elevado a 3 é igual a 8. Logo, x é igual a 3. Alguma dúvida com relação a isso? Não, professor. Então, sempre é isso. Então, a função, o desenvolvimento de uma função exponencial é justamente isso. É saber o valor de x. Como ele fala aí, ó. Uma equação exponencial é uma igualdade onde a incógnita é um valor desconhecido, aparece no expoente de uma potência. Ou seja, o x é o expoente da minha potência. Então, o objetivo de a gente resolver uma equação exponencial é justamente saber quem é o valor de x, que torne a expressão verdadeira. Então, se eu tenho 2 elevado a x e eu quero saber, dizendo que é igual a 8, então eu tenho que saber qual é o valor de x para que torne 2 elevado a x igual a 8. Então, se eu tenho 2 elevado a x igual a 8, então qual é o valor de x para que eu torne 2 elevado a x igual a 8? Então, se eu pegar 8 e colocar 2 elevado a 3, ou seja, 2 elevado a 3 é 8.
que é 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, se eu tenho um número 2, que é a mesma base igual, ou seja, 2 é igual a 2. Então, x vai ser igual a quanto? A 3. Vamos para o próximo exemplo. Ó. Olha o próximo exemplo. Mesma coisa, a equação exponencial é uma igualdade onde a incógnita aparece no expoente de uma potência. O objetivo é o quê? O objetivo é a gente achar o valor da incógnita que torna a igualdade verdadeira. Ou seja, o 2 daqui, o 2 do lado esquerdo, tem que ser igual ao 2 do lado direito. Só que como é que apareceu aqui? Ó? Apareceu 2 elevado a 2x menos 1. E do outro lado, existe tal 8 igual a 3 menos x. Ou seja, qual é o primeiro passo? Eu tenho que transformar o 8 em função de 2. Então, como é que eu faço? Do lado esquerdo, eu mantenho 2 elevado a 2x mais menos 1 é igual. Quem é 8? 2 a terceira. Elevado a quem? 3 menos x. Então, se eu tenho agora 2 de um lado esquerdo e 2 do lado direito, qual é a minha propriedade de potência? Se eu tenho 2 elevado a 3 elevado a potência 3 menos x, eu posso multiplicar. O 3 vezes 3, que dá 9, e o 3 vezes menos x dá menos 3x. Então ficou 2 elevado a essa potência, 2x menos 1, igual a 2 à terceira, que é 2 elevado a 9 menos 3x. Ou seja, eu já posso tornar a minha igualdade verdadeira como 2 igual a 2, confere. Então eu posso dizer que as minhas potências também são iguais. 2x menos 1 é igual a 9 menos 3x. Eu passando o menos 3x para o lado esquerdo, vai ficar 2x mais 3. E eu passando o número 1 para o outro lado, vai dar 9 mais 1. Ou seja, vai ficar 5x igual a 10. X vai ser quem? 10 dividido por 5, que dá igual a 2. Entenderam, pessoal? Sim, professor. Então é isso. Em contexto, em resumo geral, a gente tem que deixar, para a gente tornar a igualdade verdadeira de um exponencial, a gente tem que deixar em função de alguma coisa. Então, nesse caso, a gente tem que deixar em função de 2. 2 elevado a uma potência. Do outro lado, eu tinha um 8. Só que 8 não é igual a 2. Mas eu posso transformar o 8 numa potência de 2. Então fica 2 elevado a uma potência. Ou seja, quanto é 8? 2 à terceira. Então ficou 2 de um lado igual a 2 do outro. Então, se eu tenho o número 2, se eu tenho o meu número, que a gente chama base. Esse número aqui, ó, vou só pular aqui, ó, só rapidinho, tá vendo? Ó? F de x é igual a elevado a x. A é a minha base. Então, logo, o que é que acontece? A minha base aqui é 2. Então, se eu tenho a mesma base, meus expoentes vão ser iguais, porque não é igualdade. Então, vai ficar o do lado esquerdo, a minha potência é 2x menos 1, e do lado esquerdo, quem é a minha potência? Que é 3 vezes 3, 9 menos 3x. Ou seja, minhas potências agora são iguais. 2x menos 1 é igual a 9 menos 3x. Logo, x é igual a 2. Ou seja, se eu colocar x igual a 2, eu vou ter minhas potências iguais. Vamos ver a próxima. Mesma coisa aqui, ó. A equação exponencial é uma igualdade onde a incógnita, valor desconhecido, aparece no expoente de uma potência. 4 elevado a x igual a 64. O que é que a gente vai fazer? Eu tenho, ó, 4 elevado a x, 64. 64 eu posso transformar em 4, em potência com a de base 4? Eu posso transformar 64 numa potência de base 4? Posso. O que é que eu faço? Eu tiro o mínimo, 64, divido por 4. Vai dar quem? Vou fazer aqui bem rapidinho. Ó. 64. Se eu pegar 64. Ó, 64 eu vou transformar de base 4. Então, 64 dividido por 4 dá 16, que eu divido por 4 dá 4, que eu divido por 4 dá 1. Ou seja, 4 a terceira. 4 vezes 4 vezes 4, 64. Então vai ficar 4 elevado a x, e quem é 64? Eu transformo ele em base 4. Então, se eu transformar 64 em base 4,
vai dar 4 3 vezes. Ou seja, 3 vezes 4, 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 64. Então vai ficar 4 elevado a x igual a 4 elevado à terceira. Logo, aí vai ficar x mais 2 igual a 2. E x mais 2 igual a 2. Aí vai ficar x igual a 0. Ou seja, para esse valor ser igual, x tem que ser igual a 0. E esse valor bate. Porque, por exemplo, ó, x for 0, vai sobrar quem? 7 elevado a 2, concorda? Quanto é 7 ao quadrado? Igual a 49. Ou seja, tornamos a expressão verdadeira. A mesma coisa nessa terceira. Ó. 9 elevado a uma equação de segundo grau, igual a 1. Só que eu posso transformar 1 em base 9? Posso. Como? Quanto é 9 elevado a 0, pessoal? Quanto é qualquer número elevado a 0? Quanto é que fica? Eu acho que falaram aqui no chat. Que eu estou gravando aqui. Deixa eu ver o que vocês colocaram. Ah, não tem nenhum comentário, não. Então, vamos lá. Sem problema, Ana. Então, ó, deixa eu recapitular, deixa eu colocar lá de novo. Vocês entenderam aí, pessoal, o que foi que eu estou fazendo? Sim. Então, como é que eu faço? Então, é o seguinte, essa de baixo, essa terceira, ó, 9 elevado à equação de segundo grau é igual a 1. Ou seja, 1 é diferente de 9. Só que eu posso transformar o 1 em base 9. Como é que eu faço? Todo número elevado a 0 é quanto? É 1. Então, vai ficar 9 elevado a 0. Logo, eu tenho a mesma base, que é 9. Então, para mim resolver, eu vou fazer o quê? Igualar agora minhas potências. X ao quadrado mais 2x mais 1 igual a 0. Beleza, pessoal? Beleza. Tá dando para entender? Vocês estão conseguindo... Tá assim, tá fácil, tá... O que é que vocês estão achando? Tá dando para entender o que é uma equação exponencial? Pra mim tá de boa. Então, beleza. Qualquer coisa vocês vão falando. Então, aqui são as propriedades, ó. As propriedades de exponenciais, que são o que a gente chama o A. O A é a base. Então, se a gente tiver, por exemplo, A elevado a x vezes A elevado a y, ou seja, multiplicação de mesma base, faz o que com os expoentes? Lembra do segundo grau, quando a gente aprendeu lá? Toda vez que a gente tiver uma multiplicação de potência de mesma base, a gente faz o quê? Repete a base e soma os expoentes. Entenderam aí de onde é que vem aquele que nossos professores falam? Ou seja, multiplicação de potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Mesma coisa com divisão. Divisão, tá vendo? Divisão de mesma base. Base A é igual a quem? Repete a base e diminui os expoentes. Toda vez que eu tiver, por exemplo, 2 elevado a 4 dividido por 2 elevado a 6, a 2, por exemplo, 2 elevado a 4 dividido por 2 elevado a 2. Ou seja, a base é 2. Concorda?
E os meus expoentes é 4 em cima e 2 embaixo. Então, eu vou repetir a minha base, que é 2, e diminuir os expoentes. Ou seja, 2 elevado a 4. Eu vou ficar base 2. Vou ficar quem é minha base do numerador? 4. Menos quem é minha base do denominador? 2. Então, vai ficar 2 elevado a 4 menos 2, que dá 2 elevado a 2. Mesma coisa, terceira propriedade. Eu tenho o quê? Uma potência elevada a uma outra potência. Lembra da questão anterior, aquela primeira que eu fiz lá, de 2 elevado a 8, e depois elevado a uma potência, que eu multipliquei, ou seja, 2, um exemplo, minha base 2 elevado a 2, está elevado também a um 2. Logo, repete a base e faz o que com os expoentes? Multiplica, ou seja, 2 elevado a 2 elevado também a 2. Eu vou ficar 2 elevado a 2 vezes 2, que dá 4. Lembra dessa expressão aqui, ó? Tá vendo aqui? 2 à terceira elevado a uma potência. O que foi que eu fiz com a minha potência? Multipliquei. Que é justamente o quê? Ó? Se vocês observarem, eu tenho 2 à terceira elevado a uma potência 3 menos x. Aí o que foi que eu fiz? Multipliquei minha potência, ó. Conforme a propriedade, tá vendo? 2, tá vendo aqui, ó? 2 à terceira, que dá elevado a x. E quem é meu y? Meu y é quem? 3 menos x. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso pegar o 2 à terceira e multiplicar pelo y. X vezes y. Então, ficou 2, repete a base, tá vendo? Repete a base e multiplica os expoentes. Ou seja, 9 menos 3x. Deu para entender de onde vem essa propriedade? Deu sim. Pronto. Entenderam agora? Então, a quarta propriedade. A quarta propriedade... Deixa eu ver aqui que alguém falou aqui. Só um minuto. Fechar. Breno, admitir. Então, vamos lá. Ó. A outra propriedade é o quê? São bases diferentes, só que mesma potência. Aí, como é, por exemplo, eu tenho bases agora diferentes. Eu tenho 2 elevado a 3 vezes 4 elevado a 3. Ou seja, as bases são diferentes, só que o expoente é igual. O que é que eu faço? Repete o expoente e multiplica as bases. Ou seja, se eu pegar 2 elevado a 4, 2 elevado a 2, vezes 3 elevado a 2, meu expoente são 2. Só que minhas bases são diferentes. Então eu vou pegar 2 vezes 3, que é A vezes B, elevado à potência 2. Beleza? Por exemplo, minha quinta propriedade agora. Minha quinta propriedade é a mesma coisa do de cima, ó, só que é uma divisão. Divisão de bases diferentes com expoentes iguais. Eu posso deixar todo no mesmo expoente. Ou seja, 1 em cima e 2 embaixo. 1 sobre 2, todos os 2 elevado ao quadrado. Então, o que é que eu faço? Eu abro parênteses, repete as duas bases, e o expoente que é igual, repete. Uma expressão que cai muito em questões é quando você tem um número elevado a uma fração. Um exemplo, 2 elevado a 1 meio. Isso é igual a raiz de 2. Por quê? Porque eu tenho 2 elevado a 1 meio, é a mesma coisa aqui, eu boto minha raiz, isso vira um radical. Por isso que às vezes aparecem questões assim, pessoal. Por exemplo, raiz de 2 ou raiz de 3, e eu quero transformar isso num radical. Ou eu tenho um radical e eu quero transformar isso numa fração. Então, como é que eu faço? Eu tenho aí, ó, tenho A elevado a x sobre y. Então, como é que eu viro isso um radical? Eu pego a raiz e coloco a minha base, que é A. O meu numerador, ele é o expoente dentro da raiz, e o meu denominador é o meu expoente fora da raiz. Então, vamos lá. Se eu tenho A2 elevado a 1 meio, ou seja, é a mesma coisa que raiz de 2, concorda? Por quê? Porque eu vou ter, quem vai ser meu x, né? 1, vai ficar 2 elevado a 1 é 2. E o meu y é 2 que está do lado de fora, ou seja, raiz quadrada de 2
é a mesma coisa de 2 elevado a 1 meio. Depois eu vou ver se eu acho uma expressão. Deixa eu travar aqui. Eu vou ver se eu acho uma equação aqui que mostra isso. E a minha sétima propriedade, toda vez que eu tiver um número elevado a uma potência negativa, é a mesma coisa que 1 sobre ele com potência positiva. Ou seja, vamos lá, eu tenho a elevado a menos x. Isso é a mesma que, toda vez que você vê uma expressão assim, uma base elevada a um número negativo, isso é a mesma coisa que você igualar a 1 sobre ele elevado a uma potência positiva. Deu para entender? Sim. Então é isso. Muitas vezes aparece na questão e a gente não sabe de onde vem. Então é isso. Então, assim, toda vez que eu tiver uma base, um número elevado a uma potência negativa, o que é que eu faço? Eu igualo a sempre a quem? A 1 sobre aquele número elevado a uma potência positiva. Vamos para o próximo. As propriedades. E agora algumas questões, pessoal. Vamos lá, ó. Vamos para essa C aqui primeiro. Essa letra C, ela é nada mais, nada menos do que qual propriedade? Eu posso usar a propriedade 3. Tá vendo, ó? Eu tenho 2 elevado a x elevado a x igual a 16. Então, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é transformar o 16 numa base 2. Então, quem é 16 numa base 2? Eu vou tirar o mínimo de 16 por 2. Então, vai ficar 2 à quarta. Então, eu já sei que a minha base agora é 2. Então, eu tenho 2 elevado a x igual a 4. Então, pela terceira propriedade terceira propriedade diz o quê? Uma base elevada a uma potência elevada a uma outra potência, eu faço o quê? Repete a base e multiplica as potências. Então, vamos lá. 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 4. Então, repete a base, que é 2, multiplica os expoentes. Quem são os expoentes? X vezes x. Quem é x vezes x? X ao quadrado. Logo, eu tenho uma igualdade de mesma base. 2 elevado a x ao quadrado igual a 2 à quarta. Logo, eu posso dizer quem? Que x ao quadrado é igual a 4. Quem é x? Raiz de mais ou menos 4. Quem é a raiz de 4? 2. Beleza, pessoal? Usamos aquela terceira propriedade. Uma base elevada a uma potência elevada a uma outra potência. O que é que eu faço? Repete a base e multiplica as potências. Essa letra B aqui, ó, se você observar, eu tenho 4/5 elevado a 2x. E do outro lado eu tenho 0,8 elevado a quem? Ao quadrado. Opa, vamos lá. Mas, João Paulo, quem é 0,8? 0,8 eu tenho que transformar em alguma coisa parecido com 4/5. Só que eu sei que 0,8 é a mesma coisa o quê? Isso é 8 décimos. Concorda? Toda vez que eu tenho um número 0,8, eu chamo isso quem? De 8 décimos. Logo, fração, 8 sobre 10, 8 décimos. Beleza? Então, simplificando, quem é 8 décimos? Eu posso simplificar por 2. 8 dividido por 2 dá 4. E 10 dividido por 2 dá 5. Logo, eu tenho a mesma base, 4/5 dos dois lados. Ok? Ou seja, eu tenho 4/5 de um lado esquerdo elevado a 2x, e do outro lado eu tenho quem? 8 décimos elevado ao quadrado. 0,8 é 8 dividido por 10. Só que quem é 8 dividido por 10? Eu posso simplificar. Como? Dividindo por 2 o numerador e o denominador. 8 dividido por 2 dá 4. 10 dividido por 2 dá 5. Logo, eu tenho uma igualdade, pessoal, de mesma base, 4/5. Então, se eu tenho uma igualdade de mesma base, o que é que eu posso fazer? Igualar os expoentes. Quem são os expoentes? 2x igual a 2. Que é o expoente do meu lado esquerdo, o expoente do lado direito. 2x igual a 2. Logo,
X é quem? 2 dividido por 2, que dá 1. Alguma dúvida, pessoal? Pessoal? Beleza, Breno? Vamos lá. Vamos pro próximo. Ó o próximo. Vocês estão vendo aí, ó. Letra D. 3 elevado a x igual a elevado a x menos 4. Ou seja, nós temos uma propriedade para isso. Só que do outro lado está 1 sobre 27. Opa, mas João Paulo, 1 sobre 27 não é 3. Eu digo, peraí, mas 27 é parecido com 3. Se eu dividir 27 por 3, eu tenho o quê? Eu posso decompor 27. É 3 a terceira. Beleza? Só que vai ficar quem? Vai ficar 1 sobre 3 a terceira. No denominador. Só que, João Paulo, a gente não viu isso. Vimos. Vimos nas propriedades, ó. Toda vez que eu tiver um número elevado, por exemplo, a sétima propriedade. A sétima propriedade, ó, é 1. Lembre-se desse valor, ó. Eu tenho 1 sobre 27. 1 sobre 27 é 1 sobre 3 a terceira. Então, vamos lá. Ó. É igual a 1 sobre 3 a terceira. Ó. 1 sobre 3 elevado a x. Então, é 1 sobre 3 a terceira. Eu posso escrever como? Eu posso escrever 3 elevado a quem? Ó? Minha base não é 3. Eu não tenho aqui 1 sobre... Vamos lá. Ó. Eu tenho 1 sobre 27. 1 sobre 27 é 1 sobre 3 a terceira. Então, vamos lá. Eu tenho 1 sobre 3 a terceira. Minha base A é 3 e meu x é 3. Então, eu posso escrever isso como? Minha base não é 3, que é A, e quem é meu x? Meu x é 3. Então, vai ficar 3 a menos 3. Aqui, ó. Tá vendo? 1 sobre 27. 1 sobre 27 é quem? É 1 sobre 3 a terceira. Só que 1 sobre x a terceira é uma propriedade exponencial. É a mesma coisa que quem? 3 a menos 3. Ou seja, 1 sobre 27, repetindo, ó, 1 sobre 27 é 1 sobre 3 a terceira. Só que eu posso pegar minha base, que é 3, deixar 3, e quem é minha potência? É 3. Só que minha propriedade diz o quê? Que o meu valor é negativo para me tirar da fração. Ó, eu vou tirar da fração. Ó, 1 sobre 3 a terceira. Então, 1 sobre 3 a terceira, a minha base é A, minha base é 3, e meu expoente é 3. Só que ele fica negativo. Ó. Então, ficou agora assim, ó. 3 elevado a x menos 4, igual a 3 a menos 3. Outra propriedade. Potência, eu tenho uma base elevada a uma potência, elevada a uma outra potência. Faz o quê? Repete a base e multiplica a potência. Então, eu multipliquei, tá vendo? Eu tenho 3 elevado a x menos 4. Então, ficou, repete a base 3, eu vou multiplicar os expoentes. X vezes x, x ao quadrado, menos x elevado a 4, 4x, igual a quem? 3 a menos 3. A gente já viu lá, ó, que 1 sobre 27 é 1 sobre 3 a terceira. Eu quero tirar da fração, eu pego a minha base 3 e meu expoente fica sendo com sinal negativo. Ó. Minha sétima propriedade. 1 sobre A elevado a x é quem? É A elevado a menos x. E aí ficou o quê? Ó? Se eu tenho agora a mesma base da igualdade, 3 de um lado e 3 do outro. Ou seja, minha base é 3. Tá igual? Tá. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou igualar os meus expoentes. Vai ficar x ao quadrado menos 4x igual a quê? Menos 3. Passando o 3 para o lado esquerdo, ele vem com um sinal positivo. Calculo o meu delta, que é b ao quadrado menos 4ac, que é a forma de Bhaskara, né, para resolver. Então, eu tenho o meu delta 4 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, que dá 12. Meu delta é 4. Como é que eu calculo as minhas raízes? Menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a.
e eu acho minhas raízes, que são os valores de x. Beleza? Deixa eu só ver quem foi que chamou aqui. Não era ninguém da sala. Então, gente, é isso aí, ó. Primeira coisa, propriedade 3, eu tenho uma base elevada a uma potência, elevada a uma outra potência. A gente já sabe que a gente repete a base e multiplica os expoentes. E eu quero pegar minha fração e transformar na mesma base do meu lado esquerdo. Então, 1 sobre 27 é 1 sobre 3 a terceira, só que 1 sobre 3 a terceira eu quero deixar a minha base 3 igual do lado esquerdo. Então, como é que eu faço? Pego o número 3, que é a minha base, e elevo ao meu expoente, que é o mesmo, 3 a terceira, só que com sinal negativo. Beleza, galera? Deu para entender? Galera? Deu sim. Então, a próxima de novo, ó, letra E. Mesma coisa, ó. Eu tenho uma base, 5 elevado a x, elevado a x menos 2. Ou seja, do outro lado eu tenho 25 elevado a x. Eu digo, e agora, João Paulo, como é que eu faço? Mesma coisa. Qual é o passo de uma equação exponencial? Como é que eu resolvo? Eu transformar uma igualdade de mesma base. Para mim fazer lado esquerdo igual ao lado direito, não é uma igualdade? O que eu for igual do lado direito tem que ser igual do lado esquerdo. Do meu lado esquerdo, a minha base é 5. E do meu lado esquerdo está 25. Mas eu posso transformar 25 em base 5. Por quê? 25 é 5 ao quadrado. Ou seja, eu vou ficar quem? Com 5 ao quadrado elevado a x. Ou seja, mesma coisa. Multiplicação tem uma base elevada a um expoente elevada a outro. O que é que eu faço? Repete a base e multiplica os expoentes. Foi o que eu fiz aqui, ó. Eu peguei 5 elevado a x, está elevado a x menos 2. Repete a base, que é 5, multiplica os expoentes. Então vai ficar x vezes x, x ao quadrado, e x vezes menos 2, menos 2x. Igual a quem? 25 não é x ao quadrado? É 5 ao quadrado? Então 5 ao quadrado elevado a 5. Repete a base e multiplica o expoente. 2 vezes x, 2x. Então eu tenho uma igualdade de mesma base. Minha base é 5, dos dois lados. E o que eu vou fazer agora? Igualar meus expoentes. X ao quadrado menos 2x igual a 2x. Então vai ficar, passo 2x para o lado de cá, vai ficar x ao quadrado menos 2x igual a 0. E vai ficar x ao quadrado menos 4x igual a 0. Logo, simplificando, eu tenho x que multiplica x menos 4 igual a 0. Eu tenho o meu valor de x igual a 4 ou x igual a 0. Logo, a minha solução é quem? 0 e 4. Ou eu posso responder dessa forma simplificando, colocando x em evidência, ou fazendo meu Bhaskara. Eu calculo o delta e depois acho as raízes. Isso aí já é o que a gente sabe aí desde a época do primeiro, segundo grau, como é que a gente calcula a raiz de uma equação. Igual a 0, aí eu não vou ter o c, né? Eu só vou ter o a e o b, que é x ao quadrado menos 4x. Vocês estão vendo que a outra lá eu tinha um mais 3. Nesse lado esquerdo aqui eu não tenho mais 3. Ou eu resolvo fazendo Bhaskara de novo, calculo o delta, e as raízes da minha equação, ou eu boto x em evidência. X que multiplica x menos 4 igual a 0. Por quê? Se eu multiplicar x vezes x, é x ao quadrado. E x vezes menos 4 dá menos 4x. Então eu tenho x igual a 0, e o que está dentro do meu parênteses, x menos 4 igual a 0. Logo, x é igual a 4. Então eu tenho a solução 0 e 4. Então, basicamente, eu fiz o quê? Eu usei aí duas propriedades. Usei a propriedade 3, que é uma potência elevada a uma outra potência. Eu repete a base e multiplico os expoentes. E a propriedade 7, que é quem? É um número elevado a uma base elevada a uma potência em forma de fração. Então, como é que eu faço? Eu repito a base, coloco a minha base no meu numerador e repito o meu expoente com sinal negativo. Beleza? Mesma coisa aqui, ó, galera. Mais uma vez, ó. Eu tenho uma base
elevada, eu tenho uma base elevada a uma potência, elevada a uma outra potência, e eu tenho uma fração. 1 sobre 10 elevado à sexta. O que é que eu faço? Pego a minha base, coloco no numerador 10, ou seja, 1 sobre 10 à sexta. O que é que eu faço com o meu expoente? Troco pelo sinal negativo, somente. Mesma coisa aqui, ó. Eu tenho lá, ó, 10 elevado à sexta num denominador. Como é que eu faço? Subo o número 10, de uma forma mais prática, de uma linguagem mais popular. Subo esse número 10. Minha potência não está menos 6, não está negativa, não está positiva. Sobe negativo. Pronto. Então, o que é que eu tenho? Na propriedade do lado esquerdo, uma base elevada a uma potência elevada a outra potência. Multiplico. Então, vai ficar 10 elevado a x ao quadrado menos x vezes menos 1, que dá menos x. E do outro lado vai dar quem? 1 sobre 10 elevado à sexta. Só que eu quero 10 elevado à sexta na parte superior, no meu numerador. O que é que eu faço? Repito a minha base e o meu expoente troca de sinal. Então eu tenho a mesma base, uma igualdade de mesma base. 10. Minha base agora é 10. O que é que eu vou fazer agora? Igualar meus expoentes. Então vai ficar x ao quadrado menos x igual a menos 6. Coloco o 6 para o lado esquerdo. Vai ficar x ao quadrado menos x mais 6 igual a 0. Forma de Bhaskara, calculo meu delta. E depois calculo minhas raízes. Só que meu delta não é negativo. Quando meu delta não é negativo, eu não tenho solução. Minha solução é 0. É um sistema sem solução. Mesma coisa, pessoal. Volto a insistir do lado esquerdo, do lado agora direito. Letra J. Ó. Eu tenho uma potência elevada a outra potência. E do lado esquerdo eu tenho uma fração. Só que aí eu tenho uma potência que é 16, uma base que é 16, do outro lado a minha base é 2. Então o que é que eu faço? Que é 16? 16 é 2 à quarta. Então vai ficar 2 à quarta. E do outro lado é quem? 2, 1 sobre 2. Só que eu quero deixar na mesma base. 1 sobre 2. O que é que eu faço? Repete a minha base, que é 2, e o expoente faz o quê? Troca de sinal. Por quê? O 2 não é elevado a 1, sobe para o numerador como base negativa. Então eu vou ficar 16 aqui, né? 2 à quarta. Então vai ficar 2 elevado a 4x mais 4. Igual a 2 elevado a menos 1. Mesma base. O que é que eu faço agora? Igualo meus expoentes. 4x mais 4 igual a menos 1. Passo 4 para o outro lado. Fica 4x igual a menos 1 mais 4. Menos 1 menos 4. 4x igual a menos 5, que é menos 1 menos 4. Subtração de mesmo sinal, soma e repete o sinal. Ou seja, menos 1 menos 4, você soma e repete o sinal negativo. X vai ser quem? Menos 5 dividido por 4. Ou seja, minha solução é menos 5 quartos. Utilizei a propriedade de exponencial a 3 e utilizei a propriedade número 7. Novamente aqui, pessoal, ó, fração. Agora eu tenho uma fração. Se eu tenho uma fração, eu tenho um radical. Se eu tenho um radical, eu posso transformar em fração. É a propriedade 6. Tá vendo? Ó? A elevado a x sobre y. É quem? É a base, é a raiz de A elevada a quem? A potência é o numerador e a potência do radical é o denominador. Então, é a mais complicada que a turma normalmente é o que o pessoal mais erra. Então, vamos lá. Ó. Eu quero pegar essa minha fração 2 elevado a x e eu quero deixar, tenho 2 radicais, tá vendo, pessoal? Então, como é que eu tiro do radical o primeiro, 2 elevado a x, radical? O que é que eu faço? Eu tenho 2 radicais, tá vendo? Então, o que é que eu faço aí? Qual é a minha potência em cima do primeiro radical? É 2. Toda vez que minha raiz não tiver uma potência, entende-se que é 2. Então, o que é que eu faço? Eu deixo numa raiz só e multiplico meus expoentes. 5 vezes 2 dá 10. Então, eu deixei num radical só, 2 elevado a x, e a minha base do meu radical é 10.
E quem é 16? 16 é 2 elevado à quarta. Então, 2 elevado à quarta é elevado a x sobre 4. Lembra daquela propriedade base. Tá vendo? Uma base elevada a uma potência elevada a uma outra potência. Então, o que é que eu faço? 2 elevado a 4 está elevado a x sobre 4. Então, vai ficar 4x sobre 4. Dá x. Se eu tenho 4x em cima e divido por 4, dá x. E como é que eu tiro e como é que eu transformo um radical numa base de 2 elevado a x? Aqui, ó. Vocês estão vendo aí que eu tenho, ó, 2 raiz de 2 elevado a x elevado a 10. Meu radical é 10. Grava esse número, ó. Raiz, ó, raiz décima. Lembra raiz quadrada? Raiz quadrada é raiz quadrada de 2. Ou seja, se chama raiz quadrada é porque o meu expoentezinho da minha fração é 2. Da minha fração não, do meu radical é 2. Então, nesse caso, é raiz décima de 2 elevado a x. Ó. Gravem isso. Ó. Raiz décima de 2 elevado a x. Eu quero transformar isso numa base de 2. A minha base 2. Ó. Eu quero tirar o radical. O que é que eu faço? Tá vendo aqui? Raiz y. Raiz décima. Tá vendo que lá tem uma raiz de 10, raiz décima de 2 elevado a x? Então, como é que eu transformo? Quem é minha base? Né? 2. Quem é meu expoente dentro da base? É x. Então, vamos lá. Ó. Quem é meu expoente? Aqui, ó. Meu expoente, quem é? 2 elevado a quem? Eu quero pegar a raiz décima de 2 elevado a x e transformar isso numa fração. Então, como é que eu faço? Tiro o radical. Quem é minha base? 2. Só que vai estar elevado a que potência? O que está dentro sobre o que está fora, numa linhagem popular. Vamos lá, ó. De novo para a minha propriedade. Ó. Raiz y de a elevado a x. Como é que eu transformo? Pego a minha base. Quem é minha base? A elevado a que fração? O que está dentro, x, sobre o que está fora, y. Ok, galera? Ou seja, toda vez que eu tiver um radical, eu posso transformar isso numa fração de base A, onde a minha potência do que está dentro sobre a potência do que está fora. Então, ó, raiz décima de 2 elevado a x. Minha base é 2. E minha potência vai ser quem? Vai ser minha potência que está dentro, x, sobre o que está fora. Então, 2 elevado a x sobre 10 é igual a quem? 2 elevado a 4 vezes x dá 4x sobre 4 dá x. Logo, eu transformei em base 2 e vou agora fazer o quê? Igualar meus expoentes. X sobre 10 é igual a x. Fazendo meio pelos extremos, eu tenho eu tenho 10 vezes x, 10x. Então vai ficar x igual a 10x. 10x menos x igual a 0. Vai ficar 9x igual a 0. Logo, minha solução é 0. Por quê? Se eu pegar 9x igual a 0, eu vou pegar x igual a 0 dividido por 9. Não existe, é 0. Então, minha solução é 0. Então, a maior dificuldade aí, galera, foi o quê? Foi transformar meu radical numa base de potência. Creio que é o mais difícil do pessoal entender. Que é justamente a minha propriedade 6. É o quê? É eu pegar o que está dentro do radical, que é a elevado a x, dividido pelo que está fora. Então, raiz de a elevado a x com radical de y é quem? É a elevado a x sobre o que está fora. Eu sempre falo assim, é a minha base elevada a quem? O que está dentro sobre o que está fora. Não tem erro. O que vocês viram aqui, ó. Raiz décima de 2 elevado a x. O que está dentro? 2 elevado a x sobre o que está fora. Ficou 2 elevado a x sobre 10.
Mesma coisa do lado esquerdo, eu tenho uma outra equação, 2 elevado a x ao quadrado menos 7 mais 12 igual a 1. 1 eu posso transformar em potência de base de 2. Por quê? Todo número elevado a zero é quem? É 1. Logo eu vou ter, ó, 2 elevado a x ao quadrado menos 7x mais 12 igual a 2 elevado a zero. Logo, a minha base é 2, igualo meus expoentes. E faço a minha... calculo Bhaskara. Resolvo Bhaskara, delta, e depois calculo minhas raízes. Mesma coisa, pessoal, do lado direito. Ó. Eu tenho 10 elevado a essa equação do segundo grau, elevada igual a 10. Só que a gente sabe que todo número de potência 1 é ele mesmo. Então eu escrevo ou não. Muitos livros não escrevem, outros livros escrevem. Então, ou seja, 10 é equivalente a 10 elevado a 1. Mesma coisa, se eu tenho a mesma base, que é 10, igual meus expoentes. X ao quadrado menos 2x menos 2 menos 1, x ao quadrado menos 2x menos 3 igual a 0. Calculo meu delta, que é quem? B ao quadrado é menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 3, que é 4 vezes A. A é sempre quem multiplica o x ao quadrado, o B é o que multiplica x, e o C é o termo independente. Então eu tenho delta é quem? Menos 2 ao quadrado é 4, menos 4 vezes 1 vezes menos 3 dá 12, meu delta é 16. Como é que eu calculo minhas raízes? É menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. E acho minha solução. Minha solução é menos 1 e 3. Ou seja, toda vez que eu substituir o menos 1 na equação ou 3, vai dar 10. Por quê? Ó? X ao quadrado, menos 1 ao quadrado, 1. Menos 2 vezes menos 1, 2. Vai dar mais 2. Menos 2, 0. Alguma dúvida, galera? O que, é que vocês estão achando? Para mim tá bem de boa. Então, ótimo. Então, vamos lá. Aqui a gente já viu, né, as exponenciais. Qual é o sentido que faz? É sempre o quê? Equação exponencial é uma igualdade, onde a incógnita, o valor desconhecido, aparece sempre no expoente, em forma de potência. Qual é o objetivo? Encontrar o valor dessa incógnita. Qual é o objetivo de encontrar de resolver uma equação exponencial? Achar o valor de x, ou seja, achar o valor da potência. Tem umas propriedades, né? Que isso aí a gente só vai aprender treinando essas propriedades, praticando. Fizemos algum exercício e função exponencial. Ou seja, função exponencial é quando a lei de formação, a variável está no expoente, ou seja, domínio e contradomínio são números reais. O que é o domínio, galera? Domínio, sempre o pessoal às vezes fala assim, mas João, o que é domínio, o que é contradomínio, o que é imagem? Domínio nada mais é do que os valores de x. Então, ou seja, o que é que eu vou dizer aí, meu domínio? Todos os meus números reais. Eu posso, se eu colocar todos os meus números reais na forma de potência, eu consigo achar meu valor de f de x. Concorda? Então, meu domínio nada mais é que os possíveis valores de x, ou seja, qualquer número real que pode ser usado na função que retorne um valor. Por exemplo, 2. 2 elevado a 2. Ou seja, meu domínio é quem? 2. Por quê? Que é um valor de x que eu consiga ter um valor, ter um resultado. 2 elevado a x é quem? É 4. Ou seja, 2 é o meu domínio na minha função. 2 é o número real. Contradomínio. Contradomínio e imagem nada mais é do que o resultado, gente. Por exemplo, assim, qual é o meu contradomínio, qual é a minha imagem para x igual a 2? Ou seja, meu domínio é 2, são os números reais. E quem é meu contradomínio? Quem é minha imagem? Vai ser quem? Se eu tenho a elevado a x, só que eu disse que a é 1, a é 2. E meu domínio é 2, então 2 elevado a 2, 4. Quem é meu contradomínio? 4. Então assim, galera, o domínio de uma função nada mais é do que qualquer valor real
que possa ser usado na minha expressão. Ou seja, x ao quadrado, f de x, x ao quadrado mais 1. Ou seja, quem é o meu domínio da minha função? Meu domínio da minha função nada mais é do que valores de x que eu resolvo a minha equação. Então, vamos lá. Função exponencial ocorre quando a lei de formação, a variável está no expoente, com domínio e contradomínio em números reais. Ou seja, o domínio nada mais é do que qualquer número real que pode ser usado para mim resolver minha expressão. E contradomínio, ou imagem, nada mais é o quê? Do que o conjunto de números reais positivos, ou seja, diferente de zero. Então, o que é que acontece? São meus valores de quê? Se eu tenho meu domínio x, meu contradomínio nada que é o quê? É o valor da minha expressão. F de x igual a elevado a x. Vamos lá aqui, ó, um exemplo. Aqui, ó. 2 elevado a x. Quem é meu domínio? Meu domínio é 3. Por quê? Quem é x? X não é 3? Ou seja, 3 é um número real. São todos os valores para que eu torne a expressão verdadeira. Então, quem é meu domínio? Meu domínio é 3. São os valores de x. Então, se eu tivesse f de x igual a 2 à terceira. F de x igual a 2 à terceira. Quem é meu domínio? Meu domínio é 3. E quem é o contradomínio, minha imagem? 2 à terceira. É 8. Ou seja, são os valores, são os resultados do meu domínio. Entendeu? Então, o domínio de uma função são números reais. E a lei de formação pode ser descrita como f de x igual a x mais y, a x elevado a y. Ou alguns livros utilizam f de x, ou coloca y, que é a mesma coisa. Y é igual a f de x. É igual a quem? A elevado a x. Meu domínio são os valores de x, os possíveis valores de x. E quem são meus possíveis valores de x? Tem que ser sempre os números reais, positivos. E a minha base quem? Minha base A. Sempre o quê? Um número real positivo diferente de 1. Por exemplo, eu não posso dizer que 0 elevado a x. Eu não posso dizer que 0 isso é uma equação exponencial. Eu não posso, porque tem que ser sempre o quê? Minha base sempre tem que ser o quê? Um número real diferente de 1. Porque todo número 1 elevado a uma potência é ele mesmo. 1 elevado a 8. 1 elevado a 5. 1 elevado a 1. Entendeu? Então, sempre minha equação exponencial, a minha base, tem que ser um número diferente de 1. É tanto que a gente vê 2 elevado a x, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, 2 elevado a x mais 2. Nunca é o número 1. Porque toda vez que o número 1 é elevado a uma potência, é ele mesmo. E, vamos lá, as funções exponenciais, elas podem ser ditas como crescente. Lembra que toda vez que a gente fala assim, ó, alguma coisa cresce exponencialmente, ou seja, cresce de uma forma exponencial, ou seja, cresce de uma forma, a gente clica num valor e o valor só aumenta, que é o gráfico do minha exponencial, ou seja, meu crescimento ele é um crescimento exponencial, é um crescimento longo, um crescimento alto. Então ela é crescente toda vez que meu gráfico estiver no quadrante superior. Quadrante é sempre isso, é o que está acima, são esses quadrantes que ficam do lado das retas. Ou seja, eu tenho o meu quadrante do lado direito e o meu quadrante do lado esquerdo. Ou seja, se vocês observarem, ó, ela é uma função crescente, ela está crescendo de forma exponencial. Ela está vindo ó, ali de menos 2, vai até 2 positivo. Ó. Então, minha função exponencial ela é dita como crescente à medida que o valor de x aumenta. Também aumenta. Toda vez que eu colocar num gráfico um valor de x, o meu valor de y sempre vai aumentar. Isso ocorre quando a base é maior que 1, ou seja, A maior que 1. Minha base sempre tem que ser diferente de 1. Então, se ela for maior do que 1, a minha função ela é crescente. Se você observar aí, ó, y, quem é minha função f de x? Minha função f de x é igual a y igual a 2 elevado a x.
Ou seja, minha base é diferente de 1? Beleza? Beleza. Ela está na minha regra, na minha lei de formação. Minha lei de formação diz que minha base tem que ser um número positivo e diferente de 1. 2 é maior que 1. Então, minha função exponencial é uma função crescente. Já a decrescente, a decrescente, ela é um valor o quê? Menor do que 1. É diferente de 1. Só que não pode ser quem? 0. Lembra lá, a minha função, para ser exponencial, a minha base tem que ser diferente de 1 e maior do que 0. Porque não pode ser 0. E nem pode ser 1. Ou seja, tem que ser um número o quê? Diferente de 1 e maior que 0. Logo, meu f de x aqui aí, 1 meio. 1 meio é 0,5. 0,5 é maior que 0 e menor que 1. Logo, a minha função exponencial aí é o quê? Decrescente. Ou seja, a minha base, que é 1 meio, é maior que 0 e menor do que 1. Então, toda vez que minha função exponencial, a minha base, for maior que 0, for maior que 1, a minha função exponencial é crescente. Toda vez que a minha função exponencial ela for maior que 0 e menor que 1, a minha base, menor que 1 e maior que 0, ela é decrescente. Vamos lá. Gráfico de como é que eu construo um gráfico de uma função. Porque às vezes é bonitinho, você vê assim o gráfico pronto, aí diz, João Paulo, mas como é que eu vou construir um gráfico? Um gráfico nada mais é de eu ter as minhas coordenadas x e y e colocar valores para x, que é o meu domínio, e achar a minha imagem, meu contradomínio, que é quem? Os valores de y. Então nada mais é o quê? Então vamos lá, um exemplo. Construa um gráfico do exponencial. Então nada mais é o quê? Qual é a minha função? Y é quem? Que y, galera, é a mesma coisa que f de x. Quem é a minha função? 2 elevado a x. Então o que é que eu tenho que fazer? Como a minha base é maior que 1, base maior que 1, meu gráfico é o quê? Crescente. Então, para construir um gráfico de qualquer função, seja ela qual for, galera, eu tenho que ter valores de x, eu tenho que supor valores para x para achar valores de y. Então, vamos lá. F de x igual a 2 elevado a x. Então, eu começo com valores negativos e vou até o positivo. X elevado a 2, 2 elevado a x. Só que meu x agora é o quê? Menos 2. Só que eu sei que toda potência elevada, toda base elevada a uma potência negativa, cai naquela regra lá, cai naquela regra. Eu vou tirar da fração. Como é que eu faço? 2 elevado a 2 é 4. Então eu boto 1 sobre 2 ao quadrado. Quem é 2 ao quadrado? 4. Vamos lá, galera. 2 elevado a uma potência negativa, 2. O que é que eu faço? Eu faço 1 sobre a minha base elevada a uma potência, agora sendo o quê? Positiva. Então, 2 elevado a 2, 4. Vou voltar lá de novo. Tá vendo? 2, meu A, que é 2, está elevado a menos 2. O que é que eu faço? É sempre quem? 1 sobre a minha base, só que a potência agora positiva. Então, 2 a menos 2 é quem? É 1 sobre 2 elevado a 2, que é 4. Menos 1, mesma coisa. 2 a menos 1 é sempre quem? 2 elevado a 2 elevado à potência 1. Quanto é 2 elevado a 1? 2. Vamos lá. Agora é 0. Meu x é 0. Quanto é que é meu y? 2 elevado a 0 é 1. Todo número elevado a 0 é 1. Eu tenho agora quem? Que x é igual a 1. Se eu tenho x é igual a 1, quanto é meu y? 2 elevado a 1 igual a 2. Eu tenho agora o quê? 2, número 2. Meu x é igual a 2, ou seja, meu domínio é 2. Então, minha função é quem? Ela é 3. Essa aqui tem um erro aqui, ó. Que é 2 elevado a 2. Aí que ele errou. O livro aqui, quando eu copiei daqui do livro, ele errou. Então é 2 elevado a 2, que é 4. Então, quem é meu domínio? Meu domínio são os valores de x. Quem são meu domínio? É o conjunto que vai de menos 2 a 2.
E quem é minha imagem, meu contradomínio? Meu contradomínio é quem? Os valores de y. Então, quem são meus pontos? Meus pontos aqui, meus pontos para construir meu gráfico. É sempre quem? Valores de x e valores de y. Então, vamos lá. Ó. Quem é meu ponto A? Meu ponto A é quem? X é menos 2. Vamos lá. X é menos 2. E quem é y? 1/4. Aí eu vou e marco 1/4 aqui. Ó. Então, quando eu termino de marcar todos os valores de x, todos os valores de y, eu tenho meu gráfico crescente. E uma curiosidade, pessoal, é o seguinte, o gráfico de uma função exponencial, ela nunca toca o eixo x. Você pode ver, ó, que ela fica do lado esquerdo, ó. Ela fica bem na eminência de tocar o eixo x, mas não toca, justamente por causa da minha lei de formação. Ó. A minha função, ela nunca vai ser zero. Nunca minha equação exponencial ela vai ser zero, justamente por causa disso. Por quê? A minha base sempre é um número real e positivo. Diferente de 1. Ou seja, toda vez que eu tiver, por exemplo, minha base for 1, 1 elevado a 1 é 1. Então, nunca que ela vai tocar o eixo X. Sempre vai ficar próximo de zero, mas nunca vai tocar o eixo X. Deu para entender, pessoal, como é que constrói um gráfico? Todo gráfico de uma função é isso. Eu tenho uma função definida, f de x, definida para um valor de quê? De x, de algum valor com minha base x. Ou seja, expoente, ou seja, uma equação de segundo grau. Mesma coisa, quando eu vou achar umas raízes de uma equação de segundo grau, eu igualo minha equação igual a zero. Quem são minhas raízes? Minhas raízes são os valores de quem? De x. Ou seja, meu domínio da minha função. E quem são meus valores de y? É justamente quem? Como é que eu acho y? Ou f de x? Atribuindo valores para x. Mesma coisa quando eu construo um gráfico. Nada mais é do que eu atribuir valores para x e encontrar os valores de y. Deu para entender, pessoal? De boa. Então vamos lá. Ó. Resolver equações exponenciais geralmente envolve o quê? Encontrar valores de x. Nada mais é. Tudo que eu for fazer em qualquer função é achar valores de y que satisfaça a minha equação. Para isso, pode-se usar propriedades de potência, igualar bases. A chave, turma, sempre é o quê? É sempre tornar a equação ela mais fácil de resolver. Geralmente é fazendo o quê? Igualando bases ou isolando expoente. Então, um exemplo que eu peguei de um livro, de uma lista que o professor passou, determina o domínio e a imagem das funções abaixo. Ou seja, muitas vezes a gente vê dificuldade de dizer, mas rapaz, o que é domínio? Domínio nada mais é do que possíveis valores de x que tornam a expressão verdadeira. A maioria das vezes é os números reais para a exponencial. E quem é meu valor da minha imagem? É os valores da minha função, é o resultado da minha função quando eu atribuo valores para x. Letra A, por exemplo, f de x igual a 2x. Ou seja, y é igual a 2x. Quem é meu domínio? São possíveis valores de x. Vamos atribuir 1. 2 elevado a 1, 2. Meu domínio é 1. Quem é minha imagem? Minha imagem é quem? É valores de y. Quem é y? F de x. F de x é quem? 2 elevado a 1. Quem é 2 elevado a 1? 2. Ou seja, meu domínio é 1 e minha imagem é 2. Beleza? Mesma coisa em cima. Ó. 5 elevado a x menos 2. Quem é meu domínio? Vou atribuir valor de 2. 2 menos 2, 0. Torna a minha expressão verdadeira? Torna. Por quê? 5 elevado a 0, 1. Ou seja, meu domínio é 2 e minha imagem é quem? 1. 5 elevado a 2 menos 2, 1. 0 quer dizer 0. Então 5 elevado a 0, todo número elevado a 0 é 1. Aqui, ó, uma equação exponencial, uma função exponencial. Nada mais é o quê? Que eu transformar ou igualar minhas bases para tornar a minha equação mais fácil de resolver. Então eu tenho lá, galera, ó, um exemplo. Eu tenho 5 elevado a 4x menos 1, menos 5 elevado a 4x, menos 5 elevado a 4x mais 1, menos 5 elevado a 4x mais 2 igual a 480.
Beleza, o que é que eu posso fazer? 480. Transformar numa base parecida com quem? Ou com 5, ou com... Como aqui está sempre base 5, então eu tenho que transformar o quê? 480 numa base, num número parecido com 5. Então, se vocês observarem, o que a gente pode fazer aí? Ó? É uma equação um pouco mais complexa, mas o que vocês podem ver é o seguinte, ó. Eu tenho sempre quem? Ó? 5 elevado a 4x em todos, não tem? Então, eu tenho 5 elevado a 4x menos 1, menos 5 elevado a 4x, menos 5 elevado a 4x mais 1, menos, e mais 5 elevado a 4x mais 2 igual a 480. Então, se eu colocar 5 elevado a 4x em evidência, foi o que eu vou colocar aqui agora. Ó. Então, se eu coloco em evidência, eu estou multiplicando. Lembra de multiplicação de expoente aqui? Então, vamos lá. Ó. 4x, 5 elevado a 4x, abro parênteses colocando em evidência. X, 5 elevado a menos 1. Beleza. Aí menos, ó. 5 elevado a 4x, menos 5, menos 1. Menos 5, de novo, ó, elevado a 5 elevado a 4x. Coloco 5 e 5 ao quadrado. Que é, ó, se eu multiplicar 4, 5 elevado a 4x mais 2, é a mesma coisa de eu fazer isso aqui, galera, ó. Transformar em potência de 5, ó, em base 5, ó. Pega esse número aqui, 5 elevado a 4x menos 1. Eu quero dividir ele. O que é que eu faço? Uso essa propriedade, ó. Tá vendo, ó? Lembra? Multiplicação de mesma base. Faz o que com os expoentes? Soma, ó. Foi o que eu vou utilizar aqui, ó. Tá vendo, ó? Mesma base, ó. 5 elevado a 4x e 5 elevado a menos 1, ó. O que é que faço? Repete a base, subtrai o expoente. 4x menos 1, ó. Subtração, tá vendo aqui, ó? Aqui, ó. Tá vendo? Multiplicação de mesma base, ó. AX, A elevado, só que lá tá negativo, ó. O valor, ó. O valor aqui tá negativo, ó. Vocês observarem, ó. 5 elevado a 4x menos 1. Eu posso fazer isso o quê? 5 elevado a 4x vezes 5 elevado a menos 1. Que é o que eu fiz aqui, ó. 5 elevado a 4x, abre parênteses, 5 elevado a menos 1. Se eu multiplicar 5 elevado a 4x por menos 1, dá esse valor aqui, ó. 5 elevado a 4x. Menos 5 mais 5 elevado a 2. Igual a 480. Então, se eu pegar, ó, 5 a menos 1 é 1/5. Lembra? Pega a base 1 sobre 5 elevado à potência positiva. A menos 1 mais 5 mais 25. Se eu resolver o que está aqui dentro, eu vou ter, ó, 5 elevado a 4x vezes 96 sobre 5, que é 25 ao quadrado, que é 5 elevado ao quadrado, é 25, menos 5, menos 1 sobre 5, sobre 1/5. Aí eu vou tirar o mínimo, porque eu tenho 1/5 menos 1 menos 5 mais 25. Aí eu tenho que tirar o mínimo. Aí o mínimo é 5, vai ficar 96 sobre 5, igual a 480. Só que aí eu tenho 5 elevado a 4x e 96 sobre 5 eu vou passar dividindo. Então vai ficar 480 dividido por 96 dividido por 5. Divisão de fração. Pega o 480, divide por 96, divide por 5. Divisão de fração. Vai ficar 480 vezes 5 sobre 96. Então essa conta vai dar 5 elevado a 4x igual a 25. 5 elevado a 4x vai dar 5 ao quadrado. Que é 25, é 5 ao quadrado. Então, se eu tenho mesma base, a mesma igualdade, base 5, eu vou igualar meus expoentes. Então vai ficar 4x igual a 2, x igual a 1/2. Minha solução da minha equação exponencial é quem? 1/2.
É porque assim, é mais difícil, galera, vendo de forma online, mas se você observar, nada mais é do que eu fiz, que eu coloquei 5 elevado a 4x em evidência. Só que diz, João Paulo, mas de onde foi que veio 5, de onde foi que veio 5 a menos 1? Por quê? Eu peguei isso aqui e abri essa potência. Como é que eu abro? Usando a propriedade. 5 elevado a 4x, eu pego 5 elevado a 4x vezes 5 elevado a menos 1. Por quê? Multiplicação de mesma base, eu somo o expoente. Se meu expoente é 5, é 4, e meu expoente é menos 1, então e a minha base é 5, o que é que eu faço? Uso a propriedade. Ó. Multiplicação de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Como lá era menos 1, eu diminuí. Se eu tivesse num quadro, eu mostraria para vocês de forma mais fácil. Mas como infelizmente é de forma remota, então nada mais é do que eu fiz isso. Ó. Coloquei em evidência 5 elevado a 4x, porque eles se repetem. Beleza, pessoal? E o próximo é a parte de inequações. Inequações exponenciais nada mais é do que desigualdade, de eu pegar a minha equação, dizer que ela é maior, menor, igual a zero, menor, igual a 1, onde a incógnita aparece no expoente de uma potência, claro. Toda função exponencial, equação exponencial, eu tenho uma base elevada a uma potência. E para resolver essa inequação exponencial significa encontrar o quê? O conjunto de valores que tornam a desigualdade verdadeira. Ou seja, inequação exponencial nada mais é do que uma sentença matemática que possui pelo menos um incógnito em seu expoente e uma desigualdade. Então, toda vez que eu tiver uma base elevada a uma potência, é uma o quê? Exponencial. Eu tenho uma base elevada a uma potência. E para tornar a inequação, ou seja, eu vou ter uma desigualdade. Maior, menor, igual. Ou seja, que basicamente, às vezes a gente acha os termos e não faz ligação a eles. Ou seja, como é que eu vou saber o que é uma exponencial? Exponencial. Liga a quê? Expoente. Para ter o expoente, eu tenho que ter o quê? Uma base, que é um número. Ou seja, uma função exponencial nada mais é do que uma base elevada a um expoente. Beleza. Se é uma igualdade, é função. É uma equação. Ou seja, toda equação tem uma igualdade. Mas agora eu quero, João Paulo, que seja uma inequação. Inequação, ou seja, é o quê? Uma desigualdade. Uma igualdade é uma equação e uma desigualdade é o quê? Inequação. Então, na matemática, a gente às vezes tem que como é que eu posso dizer? A gente tem que ligar as coisas, uma coisa à outra. Equação exponencial é uma equação de uma base elevada a um expoente. É uma igualdade. E uma inequação, ou seja, se eu tenho uma equação que ela não é mais igual, eu tenho uma desigualdade, ela deixa de ser equação e passa a ser inequação. Que é justamente isso. Ó. Um exemplo, 1/3 elevado a x não é mais igual. Lembra nas questões anteriores? Aqui, ó, equação exponencial. Ou seja, para ser equação tem que ser igual a algum valor de uma base elevada a uma potência. Só que agora é o quê? Inequação. Se é inequação, eu não tenho mais igualdade. Eu tenho o quê? Uma desigualdade. Então, para a gente adiantar aqui, o que é que eu tenho? Ó? Um exemplo, 4 elevado a x menos 6 vezes 2 elevado a x mais 8 é igual a zero? Não, é menor que zero, é uma inequação. Então, eu tenho ó, 4 elevado a x menos 6 vezes 2 elevado a x mais 8 menor que zero. Só que quem é 4? 4 elevado a x é 2 ao quadrado elevado a x, que aqui ele inverteu. Então fica quem? Fica 2 elevado a quem? A x ao quadrado.
mais menos 6 vezes 2 elevado a x, mais 8 menor que zero. O que é que eu tenho de igual aí? 2 elevado a x. O que é que eu posso fazer? Eu posso transformar 2 elevado a x em y. Então eu fico, quem é 2 elevado a x? Y. Mas não está ao quadrado? Y ao quadrado. Menos 6. Quem é 2 elevado a x? Y. Ficou y ao quadrado, menos 6y mais 8 menor que zero. Então eu vou ter quem agora? Eu vou ter minha solução, menor que zero. Eu vou achar meus valores de y agora, que meus valores de y vai estar compreendido entre 0 e 2. Quando eu achar minha equação de segundo grau aí, e coloco quem? Igual a zero. Igual não, menor que zero. Então eu resolvo minha equação exponencial. Beleza? E a próxima coisa que o professor pediu foi para o que a gente pode fazer com exponenciais. Exponenciais nada mais é do que a gente pode usar em aplicações para nosso dia a dia. Porque a função exponencial mais importante, a função exponencial é uma função muito importante para a modelagem de fenômenos naturais, físicos e econômicos. E a função base para isso é dada como E elevado a x, onde esse exponencial que a gente chama é o número neperiano. Então, basicamente, o que a gente pode utilizar no dia a dia para aplicação exponencial? Crescimento de população, desintegração radioativa, cálculo de meia-vida de uma medicação, idades arqueológicas, juros simples, juros compostos. Então, uma função que a gente pode utilizar para modelar crescimento ou decrescimento exponencial, basicamente é essa, é a que o professor mais utiliza. Vocês, quando estiverem pagando a disciplina, ele vai passar essa equação para você, vai passar problemas. Resolva um problema de crescimento populacional, decrescimento, desintegração radioativa. Então, ele vai dar essa equação. É a equação mais básica de modelagem para aplicação exponencial, que é quem? Y é quem? Y0. Ou seja, é o meu número inicial, minha partida, vezes é quem? É meu número neperiano, elevado a quem? É uma potência. KT. T, basicamente, vai ser o tempo. Tempo de vida média daquele medicamento. Um crescimento populacional cresce na razão de tantos... Eu tenho uma população inicial de 5 mil habitantes. Areia tem um crescimento populacional de uma taxa de tantos habitantes por ano. Ou seja, meu tempo é quem? Ano. Meu Y0 é quem? Minha população de areia naquele ano. Então vamos lá para uma... Eu até coloquei hoje uma equação que ele utilizou até na sala de aula, professor, na minha época. Então vamos lá. Um exemplo. Biólogos determinarão em que condições ideais uma colônia de bactéria cresce o quê? Exponencialmente. Se inicialmente existe 3 mil bactérias, ou seja, ele já disse, meu Y0, 3 mil bactérias. E após 30 minutos, estão presentes 9 mil bactérias. Ou seja, ele disse o seguinte, inicialmente existe 3 mil bactérias. Meu Y0 é quem? 3 mil bactérias. E meu crescimento é exponencial. Só que ele fala que após 30 minutos estão presentes quantos? 9 mil bactérias. Meu Y, 9 mil bactérias, o meu tempo de quem? 30 minutos. Quantas bactérias presentes após 1 hora? 1 hora são quem? São 60 minutos. Então eu tenho meu número inicial de bactérias, que é 3 mil. Eu tenho meu tempo, que foi 30 minutos. E para 30 minutos, eu tive 9 mil bactérias. Então vamos lá. Eu quero saber quantas bactérias terão agora em 1 hora. Então vamos lá. Qual a minha condição inicial, minha condição de existência? Y. Quem é a minha equação de modelagem? Y é quem? Y0, olha lá, tá vendo? Y0 vezes E elevado a KT. Então vamos lá. Minha condição inicial, Y0, é quem? 3 mil bactérias. E qual é meu tempo? Meu tempo é em minutos. Então eu tenho, Y de X é quem? Quem é Y0? 3 mil. Vezes E elevado a KT.
Sendo que meu tempo agora é 30 minutos e eu tenho 9.000 bactérias. Então, logo, quem é meu Y? 9.000. Quem é meu número final para 30 minutos? 9.000. Igual a quem? Meu número inicial de bactérias, 3.000. Vezes E elevado a K, que é a minha constante, vezes meu tempo. Quem é meu tempo? Não foi 30? Beleza, então vai ficar 9.000 é o número total de bactérias para 30 minutos, é igual a quem? 3.000 bactérias, que é meu número inicial, vezes E elevado a K vezes 30. Só que E elevado a K, eu tenho um número, eu tenho uma variável. O que eu posso fazer com 3.000? Passar dividindo. Então, E elevado a K vezes 30 é igual a 9.000 dividido por 3. Então, E elevado a K vezes 30 é igual a 3. Porque eu não tenho, galera, eu tenho que deixar em função de K, porque eu não tenho meu valor da minha constante. Eu sei quem é meu tempo, 30 minutos, e eu sei qual é a minha condição inicial, 3.000 bactérias. Logo, eu não quero para 1 hora, 60 minutos, então eu tenho ó, Y de X, Y de 60 é quem? É 3.000 vezes E elevado a K vezes T. Quem é meu T? 60. Beleza. Só que E elevado a K vezes 30 é a mesma coisa que E elevado a K vezes 30 elevado ao quadrado. Lembra de potência? Quem é 2 vezes 30? 60. Então eu posso transformar isso numa exponencial, numa equação exponencial. E vezes K elevado a 30, E vezes K elevado a 60. Só que, se eu pegar e colocar, se eu pegar esse 60 e transformar ele em 30, só eu fazer quem? 30 vezes 2, 60. Então eu transformei isso numa equação exponencial. Que E elevado a K vezes 30 é essa aqui, ó. Toda a potência, vamos lá aqui, ó. Tá vendo? Ó? Multiplicação de potência, letra 3. Ó. Item 3. A elevado a uma potência vezes outra potência, eu multiplico. Tá vendo? Então, vamos lá, aqui. Ó. Então, eu não tenho 2 vezes 30 para dar 60, só eu colocar 2 fora. Ó. Então, ficar E vezes K vezes 30 vezes 2 não é a mesma coisa que E vezes K vezes 60? 30 vezes 2 não é 60? Então, o que é que eu fiz? Ó? Y de 60 minutos é quem? É 3.000 vezes E elevado a K vezes 60. Então, Y de 60 é quem? 3.000 vezes. Só que quem é E elevado a K vezes 30? É 3, ó. A gente calculou lá em cima. Então, ficou 3.000 vezes 3, que é E elevado a K vezes 30, só que está elevado ao quadrado. Então, ficou Y de 60 é 3.000 vezes 9, que é 3 ao quadrado. Logo, meu número total de bactérias é 27.000 ao final de 60 minutos. Beleza, galera? É meio que remoto, é mais assim, mais um pouco complicado de entender, mas assim, o professor vai ter revisões, né, quando vai ter lá, para basicamente essa questão desse curso mais online, mais para vocês abrirem um pouco a mente para os conteúdos básicos que vão ser tratados em sala de aula, porque muita coisa básica não tem como a gente voltar. Porque normalmente quando a gente chega na universidade, essa parte básica, a gente já tem que ter em mente, e os professores já têm em mente que a gente saibam, sabe? Então essa forma que a gente está utilizando agora de ter uma aula remota é mais para ter uma base, é mais para relembrar alguns conceitos básicos. Beleza? Lá no Moodle vai estar disponibilizada a lista de exercícios. Vocês tentem fazer na parte de exponencial, que amanhã a gente vê a parte logaritmo e na sexta-feira a gente tira dúvidas. Amanhã a gente vai fazer a parte de logaritmo, equações, funções e inequações logarítmicas, e na sexta-feira a gente tira dúvida com relação à lista. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me procurar. Meu telefone está no grupo, qualquer coisa. Tentem fazer, galera, tentem fazer a lista de exercícios. Tentem fazer a lista de exercícios da parte exponencial. Tem aí as aplicações que a gente viu, as propriedades. E aí vocês tentem fazer, beleza? Alguma dúvida?
Eu sei que realmente vai ter dúvida quando começar a fazer as questões, mas aí vocês podem tentar fazer, tiram foto, manda para mim, que eu dou uma olhada e qualquer coisa eu respondo junto com vocês. Beleza? Pode contar comigo. Eu vou estar aí no início das aulas como monitor da disciplina. Quem estiver pagando a matemática aplicada à zootecnia com o professor, deve ser comigo, o professor Arthur. Vou estar à disposição, meu número está aí. Pode ligar, mandar mensagem, mandar foto, à vontade. Não final de semana, de noite, a hora que eu puder, que eu visualizar, eu respondo para vocês. Vocês podem contar comigo, eu estou aqui para ajudar vocês. Beleza? Ok, professor, tudo certo. Então, galera, tudo de bom. E vamos praticar aí as questões, beleza? Até logo, tudo de bom, pessoal.